para você se apresentar um pouquinho e falar um pouquinho, né, de onde você vem, o que é que você tem feito. Pra você dar uma introdução aí. E é um cenário de encontro, onde entre dois gatos, ó, tá um com a cara do outro ali, com o cara que vai rolar uma briga, alguma coisa. Diga aí, Reinaldo. Eu me chamo Reinaldo Fleury, eu sou professor titular na Universidade Federal de Santa Catarina, agora aposentado, e tenho me dedicado no meu trabalho acadêmico, particularmente à relação entre universidade e educação popular. Este interesse nasceu principalmente a partir do estudo que eu fiz de Paulo Freire por ocasião do mestrado nos anos 1970 e depois no trabalho que eu fiz na PUC, na Universidade Metodista de Piracicaba, na Universidade de Juí, na Universidade de Berlândia e por fim agora em Santa Catarina. E todo o tema, digamos, e a preocupação da minha atividade tem sido como articular o trabalho universitário com os movimentos sociais. Isso nasceu um pouquinho como resultado mesmo da pesquisa de mestrado, onde eu tentei analisar como se ocorre o processo de formação da consciência crítica, tomando como foco a experiência do ciclo básico da PUC de São Paulo, que nos anos 70, 80, tinha como objetivo exatamente promover a formação da consciência crítica dos estudantes da universidade. E estudando Paulo Freire, ele fala de que o contexto pedagógico ele se articula, na medida em que ele se articula com o contexto social, político, aí se pode desenvolver um processo de formação da consciência crítica. Então a conclusão dessa dissertação de mestrado, dessa pesquisa, foi que para se conseguir desenvolver uma formação da consciência crítica no contexto da formação universitária, é fundamental e indispensável que a prática educativa se articule com a praxis social e política. Então, desde então, eu vim pesquisando como é que pode promover essa articulação entre a universidade e os movimentos sociais. E a questão-chave é que essa articulação pode se dar de muitas maneiras. E um dos espaços limiares, né, da relação entre a universidade e os movimentos sociais é o espaço da extensão universitária, que tradicionalmente tem sido concebida e desenvolvida como uma atividade para estender, para levar ao povo os conhecimentos produzidos pela universidade. Enquanto que na educação popular ocorre que os movimentos sociais também produzem conhecimento a partir e em função dos problemas, dos desafios que encontram na sua prática e, sobretudo, nas lutas de organização para transformar as condições sociais, políticas e econômicas que geram esses problemas. Então, nesse sentido, os projetos de extensão universitária, embora tenha essa ambiguidade de ser concebido como um espaço de extensão, portanto, de quase que de reforçar um saber elitista que se transfere para o povo como cliente, né? Também pode ser um processo contrário, ou seja, um espaço em que os próprios movimentos sociais, movimentos populares principalmente, ocupam o espaço da universidade e essa ocupação promove, desafia a universidade a mudar, a realizar mudanças estruturais
não só na sua organização didática, mas sobretudo nas suas concepções epistemológicas mesmo, na sua forma de pensar, de estruturar o conhecimento. Então, é desse campo, é desse lugar, vamos dizer que diz, é desse processo, dessa busca que eu venho, com a qual eu me identifico. Né? Então, nessa linha que você está falando, como é que você definiria, ou como é que você enxerga, compreende a extensão popular? Que a gente aqui na Paraíba tem, a partir daqui a gente tem trazido essa categoria, né? Eu estava ouvindo agora o Zé Neto, que define a extensão popular como as práticas de extensão que favorecem, que promovem o outro, né? Ou os outros, as classes populares, no sentido de ajudá-las a compreender a realidade criticamente e a se organizar para enfrentar os grandes conflitos políticos, né, que encontram. Portanto, o outro, a preocupação com o outro é o que, segundo o que eu entendi na colocação do Zé Neto, é que caracteriza mais a extensão popular, né? Isso evidentemente leva a superar uma ideia de universidade muito centrada em si mesmo, que o Boaventura de Souza Santos chama de universidade, é um modelo de conhecimento que se encontra em crise há uns 40 anos já no mundo inteiro, e esse modelo compreende que os intelectuais, os acadêmicos, formulam seus problemas, desenvolvem suas pesquisas, suas metodologias de pesquisa, e produzem resultados de pesquisa que servem para consumo próprio. Portanto, é como que produção de conhecimento endógeno a partir e em função dos interesses dos grupos e dos profissionais da academia que se encontram dentro da universidade. Portanto, nesse sentido, a universidade em si não tem necessidade de interagir com a sociedade, nem de buscar entender e resolver os problemas da sociedade, porque ele pouco se basta por si mesmo. Então aí até defende uma certa neutralidade científica, um não engajamento, porque a função do saber universitário seria simplesmente de análise, de descrição crítica analítica da realidade, sem que necessariamente se envolva na mudança, porque isso daí seria a função de outros, do Estado, das empresas, dos movimentos que aplicam os conhecimentos produzidos na universidade. Como eu disse, Boaventura de Souza Santos, num texto muito interessante chamado O Desafio da Universidade para o Século XXI, ele diz que esse modelo está em crise já há uns 40 anos ou mais, e tem emergido um outro modelo de produção de conhecimento acadêmico que ele chama de pluriversitário. Ou seja, o conhecimento que é produzido a partir da colocação de problemas que a sociedade levanta, né? As empresas, o Estado, os movimentos sociais colocam certos problemas sobre os quais os acadêmicos se debruçam, analisam e constroem interpretações e respostas a esses problemas que a sociedade demanda. E isso implica uma mudança de toda a lógica da organização universitária, que não é uma lógica já tão estruturada, linear e hierarquizada, mas ela é pluriuniversitária porque vem, se organiza em torno de problemas que exigem enfoques, metodologias muito diferentes, dependendo dos contextos, dos sujeitos, dos próprios problemas que são colocados. Então, ao invés de um modelo da universidade centrada em si mesmo, a universidade hoje é interpelada a responder os problemas que os diferentes contextos da sociedade colocam.
E por isso necessariamente tem que desenvolver metodologias muito mais flexíveis, muito mais complexas, muito mais não lineares, né, para entender e responder essa demanda. Acontece que, analisando um pouco essa proposta, à luz de algumas experiências de educação popular, particularmente um projeto que eu acompanhei muito de perto, do Seminário Permanente de Educação Popular da Universidade de Juí, da Unijuí, um projeto que foi desenvolvido entre 1988 e 89 até 92, 93. E eu trabalhei como consultor e avaliador desse projeto, a partir dos órgãos que financiavam esse projeto. Mas eu também, nesse processo, eu fui estudando, procurando estudar, compreender muito mais essa forma como o processo, como a universidade se articula com os movimentos sociais. Sinteticamente, esse projeto era um projeto em que reunia 6 grandes movimentos: movimentos sem terra, movimentos atingidos por barragens, movimentos indígenas, movimento de mulheres, movimentos sindicais e urbanos. E também várias associações de assessoria a esses movimentos. E, além disso, um grupo significativo de estudantes e professores da universidade. Então, universidade, assessorias e movimentos se articularam nesse processo que eles chamaram de Seminário Permanente de Educação Popular. O que eles faziam? Eles procuravam tematizar quais eram os desafios desses movimentos, desenvolver pesquisas e debates sobre essas questões e formular propostas e estratégias de enfrentamento por esses movimentos, em frente a esses problemas. Ao estudar esse processo, eu percebi algumas características muito específicas. Primeiro, que os movimentos sociais, eles não se colocavam ali como grupos que estavam para assimilar ou executar as propostas e as teorias elaboradas pela universidade. Eles entravam nesse projeto como sujeitos, atores e autores, construtores de conhecimento e definidores de problemas e de estratégias para enfrentar esse problema. Portanto, os movimentos sociais se assumiam como sujeitos construtores de conhecimentos e estratégias populares e em parceria, em diálogo com os outros sujeitos. Então, eu percebi que havia uma lógica aí de organização diferente da lógica de organização da produção de saber na universidade. Na universidade ainda há uma forte tendência a se pressupor que a ciência seja um conjunto de conhecimentos considerados verdadeiros, certos e universais, que são formulados e transmitidos por sujeitos, os acadêmicos, que não se colocam ali pessoalmente, nem como representantes de uma classe ou de um grupo social, mas como sujeitos, indivíduos que não assumem a sua própria história, né, pessoal. E isso pressupõe que esses sujeitos, sendo transmissores se assumiram como transmissores de conhecimento universal, se colocam frente ao outro e à realidade como sujeitos de conhecimento e os outros como objetos de sua observação, de análise, de produção de conhecimento. Esse modelo é profundamente questionado na medida em que os movimentos sociais se assumem como sujeitos produtores de conhecimento. Então, aí eu percebi 5 dimensões importantes. Primeiro, que a relação entre sujeitos
de conhecimento. Os movimentos sociais, a universidade, as assessorias, os diferentes grupos se assumem coletivamente como produtores de conhecimento e não como consumidores. Segundo, a metodologia de interação entre os sujeitos, mais do que de transmissão, né, de formulação de teorias para que outros entendam, é a de construção dialógica, interativa. O objetivo da produção desse conhecimento não é simplesmente explicar a realidade, é de conhecer os problemas, identificá-los, analisá-los e construir estratégias para resolvê-los, portanto, de transformar as estruturas geradoras desse conhecimento. Portanto, o objetivo de transformação. O processo de avaliação desse processo, ele se pauta principalmente por uma questão não dos resultados da pesquisa ou da produtividade em si, mas pelo impacto social da própria teorização e construção estratégica. Ou seja, em que modifica as estruturas de relações sociais e principalmente as estruturas de organização do próprio movimento, de compreensão e de organização do próprio movimento. Então, os próprios sujeitos que produzem essa compreensão dos problemas que enfrentam, se organizam, estabelecem estratégias de ação e, ao realizar essas estratégias de ação, promove uma mudança na própria dinâmica interna. Por exemplo, os movimentos sindicais que têm uma tradição muito hierárquica necessariamente questionam essas estratégias hierárquicas e buscam construir estratégias de organização muito mais participantes, dialógicas e vinculadas às questões da base. Bom, em resumo, dessa experiência eu compreendi que, para além de um modelo pluriversitário, há outros modelos de produção de conhecimento, né, que superam esse entendimento de saber acadêmico, de saber poder acadêmico e mesmo de construção de ciência para responder aos problemas da sociedade. E aí que é um entendimento de produção de conhecimentos e de estratégias de organização realizadas em diálogo, né, em parceria crítica entre os diferentes sujeitos sociais, particularmente com os movimentos sociais e particularmente os movimentos populares, aqueles ligados às classes e grupos populares, aqueles que são tradicionalmente marginalizados, colonizados, subalternizados na sociedade que a gente vive. Então, a extensão, ela aparece como um espaço de articulação com esses movimentos, assumindo um diálogo com eles, uma relação de parceria, assumindo-os como sujeitos produtores de conhecimento e de ações, com os quais a gente, vamos dizer, em pé de igualdade, né, de condições e de oportunidades, a gente estabelece um processo de cooperação e de diálogo, em que tanto os movimentos sociais quanto as universidades nessa relação aprendem junto, e aprender significa se transformar estruturalmente a sua forma de pensar, de agir, de ser, de viver. Então, a esse contexto é que eu procurei uma forma de simbolizar, né, que tipo de conhecimento seria esse. Não é um conhecimento universitário, mas também não é simplesmente um conhecimento pluriversitário, que é construído hoje, é quase que hegemonizado pela demanda das grandes empresas, principalmente pelas empresas multinacionais, pela demanda do Estado, né? Hoje há uma política muito forte de parceria entre universidade e empresa, universidade e Estado, porque é aí que se produz a ciência. Mas, na parceria com os movimentos sociais, surge um outro modelo, que eu chamei de um conhecimento conversitário. Ou seja, a produção do conhecimento
em parceria, em diálogo intenso e crítico com os movimentos sociais, mas como sujeitos construtores de conhecimento. E que a produção desta relação é não só para ajudar a resolver problemas do outro, mas principalmente para a gente, nesta relação dialógica, se colocar em questão e buscar mudanças estruturais significativas no seu próprio modo de organizar o pensamento e a ação, né? Então, portanto, a extensão popular eu procuro um pouco o desafio intercultural, que é não só para conhecer, respeitar e ajudar o outro, mas simplesmente, principalmente na relação com o outro, se problematizar, né? E com isso aprender, ter a oportunidade de aprender e de crescer, de evoluir, de superar as próprias contradições que a gente não supera, senão a partir do olhar da relação com o outro. Então, nesse sentido, eu acho que a extensão popular é um grande campo de construção do saber, poder, de um ser e viver conversitário. É claro que a gente pode usar outras categorias também, não só... O Michel Serres diz que em cada prefixo há uma epistemologia diferente. A gente fala do conversitário, pluriversitário, mas a gente pode falar do inversitário, de subversitário, de proversitário, e assim a gente pode de perversitário, né? Enfim, a gente pode ir criando novas terminologias para expressar as diferentes epistemologias ou estruturas de conexão, né, que a gente constrói na interação com os outros. Então, aprofundando um pouquinho o que o Neto diz, a característica da educação, da extensão universitária, essa preocupação e essa promoção do outro, é de entender o outro como sujeito com o qual a gente pode se problematizar, se educar e crescer. E é nesse sentido que eu acho que Paulo Freire quer dizer, né? Que a educação, ninguém educa ninguém, a gente se educa em relação, mediatizado pelo mundo, ou seja, o mundo é esse campo de interação que a gente vai construindo e transformando constantemente. Mas é preciso entender o outro como um sujeito, como agente, e não como um objeto, né? Muito bom, estou aqui deleitando com tanto aprendizado. Essa ideia está no fundo daquele texto, A Perplexidade na Universidade. E tem um texto seu também que eu gosto muito, que é justamente Conversidade, né? Conversidade, exatamente. Aliás, a partir desse texto, Conversidade, que foi um texto que eu comecei a elaborar para um congresso em 2004. Ampere, né? Não, em 2004, num congresso em Portugal, junto com o Steve Stoer. Ele me convidou para participar de uma mesa chamada Multiculturalismo na Universidade, num brainstorm promovido pela Fulbright sobre as novas tendências da universidade no mundo atual. Então, foi nessa ocasião que eu elaborei essa ideia, um pouquinho retomando as pesquisas que eu fiz nesse campo. Porque eu acho que mais de 30 anos eu tenho desenvolvido, toda a minha pesquisa tem sido sobre essa, a pesquisa acadêmica tem sido sobre essa relação entre a universidade e os movimentos sociais e a educação popular. Então, todos os trabalhos acadêmicos um pouco me levaram a problematizar nesse sentido. E hoje, só para concluir, assim, hoje eu estou mais nessa pesquisa de entender como desenvolver os processos de decolonização, ou melhor, de descolonialização do saber, do poder, do ser e de viver. Quero explicar um pouquinho melhor. A colonização é um processo econômico-político em que um povo, um país, ocupa e explora o outro povo, né? Mas esta relação que ocorreu
se constituiu de uma forma muito sólida a partir da colonização das Américas pelos países europeus, né? E a partir desse processo de colonização é que se constituiu o que hoje se chama de modernidade. A própria modernidade europeia, ela se constituiu a partir do processo de colonização das Américas. Sem a colonização, não teria construído essa estrutura econômico-política, mas principalmente não teria consolidado essa forma de pensar e de ver o mundo e os outros povos, a partir de critérios racistas. O racismo pressupõe que o meu povo é superior ao outro, portanto, temos a missão de salvar o outro, de levar, e escravizando, explorando, dominando, né? Então, subalternizando os outros. Então, e essa pressuposição, ela se consolida na ideia de que a minha cultura, que tem como toda cultura, ela se constitui historicamente, contextualizadamente, e serve para representa uma forma como um povo se relaciona consigo mesmo, com o mundo e com os outros, né? Portanto, é um processo relativo a essa história de um povo, né? Ele é entendido, essa cultura é entendido como universal, como válida para todos, como que a minha cultura, que é particular ao meu povo, eu a vejo como válida para todo mundo. E, a partir dessa pressuposição, todos os que pensam diferente, que vivem diferente, que concebem diferente, ou se reduzem ao universal, ou devem ser eliminados, subalternizados, destruídos, porque representam o particular e, portanto, não o verdadeiro. Então, isso que eu chamo de colonialidade. Essa forma de se ver na relação com os outros, se ver como portador de um pensamento universal, e esse é o pressuposto do conhecimento científico moderno, né? E por isso que a universidade, ela é prepotente, porque ela se baseia na ideia de que o pensamento científico é universal e verdadeiro, e, portanto, todos os outros são superstição, são senso comum, são relativos, portanto, não tem a verdade, o que é um grande equívoco, né? Então, com base nesta ideia falsa, nesse mito, eu diria, né, é que se justifica a dominação, a subalternização, a exploração dos outros. E a mesma relação dos seres humanos com os seres vivos. Por pressupor que os seres humanos têm uma alma, têm espírito, e os animais não têm, né? Portanto, os seres humanos podem transformar os animais em simples objetos de propriedade, de trabalho, de exterminação, né? Para uso pessoal. Então, também, da mesma forma que o racismo ele constitui o colonialismo, também o especismo. Especismo é essa ideia de que há a superioridade da espécie humana sobre as outras espécies de seres vivos. Essa pressuposição, também equivocada, ela justifica a exterminação dos outros seres vivos da natureza, né? E sem as quais a gente não consegue viver. Então, o desafio que eu vejo é desconstruir esta forma de pensar o mundo baseada na colonialidade do saber, do poder, do ser, do viver, baseada nessa ideia racista, patriarcal, nessa especista, né, que gera todos os desequilíbrios, né, e os processos de destruição do contexto social, humano, ecológico, né? Então, esse é o grande desafio. Mas ligado a esse grande desafio, eu vejo também
o de desenvolver uma perspectiva não só decolonial, que é uma crítica à colonialidade da cultura ocidental, né, europeia,